Sejam bem-vindos à Escola Canarinho. Meu nome é Carol Ciani, eu sou uma das diretoras pedagógicas da escola. Junto com a minha família, toco esse trabalho tão lindo e tão sensível da Escola Canarinho e peço licença e peço um pouco do tempo de vocês para apresentar como nós pensamos, como tudo acontece aqui dentro desse ninho de amor. Vou apresentar um pouquinho da proposta metodológica, da filosofia, do nosso pensar educação, de como é que funciona essa troca de saberes aqui na Escola Canarinho. Então, nós somos uma família de educadores, meus avós fundaram a escola, minha mãe e minhas duas tias assumiram o trabalho e, atualmente, eu e meus dois primos estamos à frente do trabalho e a nossa ideia é continuar o sonho da nossa avó, que sempre foi fazer um ambiente, um local, onde a criança pudesse aprender brincando, onde a criança pudesse ser feliz e onde nós, educadores, tivéssemos como princípio educar a criança como criança. Então, nos dias de hoje, com essa adultização da criança, com essa sobrecarga de instrumentos musicais, outras línguas, muitas atividades, muitas habilidades, as crianças têm tido uma carga muito grande. E nós temos tido esse desafio do menos é mais, do brincar, do leve e de deixar a criança aprender por si própria. Porque esse é o aprendizado que a gente leva para a vida toda. É o que a gente constrói, é o que a gente descobre. Então, aqui na Escola Canarinho, o nosso intuito enquanto educadores é preparar ambientes, envolver as crianças com temas muito gostosos, com temas adequados para a faixa etária, para que a criança se sinta envolvida e queira aprender, queira explorar e sinta como é gostoso aprender. E esse é um dos pilares da educação. Lá em 1990 nós tivemos um encontro muito importante para a educação, que foi um encontro da Unesco, em Salamanca, onde foram definidos os 4 pilares da educação: aprender a ser, aprender a fazer, aprender a aprender e aprender a conviver. Então nós baseamos toda a nossa metodologia nesses 4 pilares. E o aprender a ser, que foi o primeiro que eu falei, para nós é um dos mais importantes. Então, do 0 aos 7 anos é quando o ser está se estruturando, onde a persona está também ganhando forma. Então, a criança está se conhecendo, nesses primeiros anos, aprendendo a viver nesse mundo, aprender a conviver, mas principalmente se conhecendo. Então, a gente propicia vários momentos de autoconhecimento, de autopercepção, onde a criança vai realmente entendendo quem sou eu, que corpo é esse, quais são as coisas que fazem meu coração bater mais forte, quais são as coisas que me entristecem, até onde vai o meu limite e onde começa o limite do outro colega. Então, esses 4 pilares vão baseando toda a nossa metodologia. O nosso trabalho, a nossa metodologia não tem um nome específico, mas a gente utiliza de tudo que a gente acha importante, dos vários pensadores, educadores, filósofos que já influenciaram nas linhas metodológicas existentes por aí. Então, a gente se espelha, sim, nos estudos que Piaget fez, a gente tem alguns elementos dos estudos de Maria Montessori, a gente também tem alguns elementos nos estudos de Vygotsky, que falam muito da importância da socialização, a importância, como a gente aprende na convivência com o outro. Então, a gente tem uma metodologia que, se eu fosse chamar de algum nome, talvez o construtivismo nos representaria bem, porque a criança aprende construindo o próprio saber, como já falei anteriormente, mas os nossos estudos, especialmente para as crianças de 0 a 3 anos, se baseiam muito no que Amy Pickler trouxe para nós, que ela traz uma ideia muito interessante de que não existe educação sem afeto. A gente pode ofertar para a criança um ambiente lindo, com móveis caros, com educadoras com muita técnica, alimentação perfeita, mas se não houver afeto, se não houver esse olho no olho, se não houver uma preocupação real
né, do educador com aquele pequeno ser que está ali adultando, todo aquele resto pode ir por água abaixo. Porque nós, seres humanos, somos seres que temos instinto gregário. Então nós precisamos nos sentir parte do todo, né? Esse senso de pertencimento é o que faz a gente se sentir bem em estar num ambiente. Não é nada pior do que você estar num ambiente onde você não se sente bem-quisto, você não se sente parte daquilo. Então, na base de todo o nosso trabalho está o afeto também. E é isso que nós fazemos nos treinamentos com nossas educadoras. Nós tentamos sensibilizá-las na importância da nossa missão no educar, do impacto de uma educadora desmotivada, de uma educadora que vem para o trabalho, por exemplo, só para o dinheiro, no impacto que isso pode ter na vida de um ser humano. E nós acreditamos muito que, a partir do nosso trabalho, a gente pode mudar o mundo. A gente pode plantar sementes nos corações dos nossos alunos que eles levarão para o resto da vida. E aí as próximas gerações podem ter pessoas mais sensíveis, mais humanas, mais empáticas, porque elas tiveram isso tudo na infância. Então nós acreditamos num mundo mais justo, mais fraterno, mais harmonioso, e é isso que tentamos fazer diariamente aqui na Escola Canarim. Bom, entrando um pouquinho na sala de aula, independente da turminha onde os seus filhos, sua filha, seu filho ou suas crianças forem estar, eles terão sempre uma rotina, e aí essa rotina varia de acordo com a faixa etária, mas essa rotina é composta por momentos muito parecidos que vão ser só adequados à faixa etária. Então nós temos sempre rodinha, que é um primeiro momento onde a gente faz chamadinha, e aí traz esse senso de pertencimento, né? Eu escuto a professora ou as assistentes falando o meu nome, né? Bem-vinda, Carol, você é parte dessa turma, boa tarde, bom dia. Nós fazemos também, falamos sobre o clima, sobre o tempo, que clima está fazendo hoje, que dia é hoje, que dia da semana é hoje. Nós falamos sobre quem já chegou aqui e falamos sobre o tema do dia. Então nós trabalhamos com metodologia de projetos. A cada semana, cada turminha vai ter um tema diferente. E como nós não temos livros didáticos, apostilas, materiais que determinam o que a gente tem que trabalhar, a professora vai escolher o tema, e um tema de acordo com o interesse das crianças, e vai trabalhar aquele tema naquela semana. Às vezes uma criança está muito interessada por cavalos, e daí a professora programa para a semana que vem falar sobre cavalos. E aí todo o grupo vai estar envolvido naquele tema, então os temas vão surgindo. Nossa metodologia é muito viva, muito orgânica. Então a rodinha traz essa abertura do dia. Que tema vamos trabalhar? E na rodinha tem algo muito importante que acontece também, que é a organização daquele dia. Então a professora combina com as crianças o que eles vão fazer. E isso é importante, né, gente? É a agenda. Quando nós acordamos de manhã, nós adultos, e nós estabelecemos, bom, hoje eu tenho isso, depois eu tenho aquilo outro, e no final da rotina eles vão checar, que seria o nosso fechar da agenda, né? Checar o que eu fiz, o que não deu para fazer, por que não deu para fazer, e o que eu já posso combinar de fazer amanhã. Então isso é muito importante para as crianças criarem o hábito da organização. E também traz uma segurança para os pequenos que gostam de saber o que vai acontecer. Isso traz para eles uma sensação de segurança. Então essa é a rodinha. E aí depois, não necessariamente nessa ordem, mas as crianças têm lanche, parque, psicomotricidade, que é um momento onde a professora vai propor desafios corporais, desafios psicomotores, seja de coordenação motora ampla, seja de coordenação motora fina. Ela também pode trazer para as crianças de 3, 4, 5 anos desafios de raciocínio lógico, trabalho em grupo. Então são desafios ali que promovem autoconhecimento, promovem essa relação com o outro. Então é um momento muito interessante. As crianças também têm momentos artísticos, então a gente trabalha muito aqui atividades artísticas. Em geral, atividades livres para a criança poder se expressar, né? A arte é a ponte entre o que a criança tem, a criança não, o ser humano, tem aqui dentro e coloca para o mundo. Então a arte é um meio de expressão muito valioso e nós temos muita arte livre aqui.
Então, todos os dias vai ter esse momento de livre expressão. E aí, a partir do momento que as crianças começam a crescer, a partir dos 3 anos, mais ou menos, a gente começa a ter algumas artes direcionadas. Então, a criança começa a ter desafios ali naquele momento. Do lado direito, você vai colocar a letrinha do seu nome. Do lado esquerdo, você vai desenhar você. Então, começam a ter alguns direcionamentos para a criança ir trabalhando as suas habilidades corporais projetadas numa folha. Então, aos 4 anos isso amplia um pouco mais, aos 5 anos cópia de letrinha do quadro, escrita do nome, para que as crianças vão se adequando e a gente vai também preparando gradativamente para que as crianças no ensino fundamental saibam lidar com as tarefinhas de casa, com o livro, com cópia de tarefa do quadro. Então todo esse trabalho também entra nas atividades artísticas. E algo muito importante das atividades artísticas é o trabalho sensório, né? Um trabalho sensório-motor, porque ali a criança experimenta um trabalho de tinta com areia, experimenta desenhar numa folha de papel camurça, experimenta desenhar com giz, canetinha, pincel. Então tudo isso são experimentações sensoriais muito legais que acontecem na área das atividades artísticas. Temos também na rotina o momento do repouso, onde é o momento que as crianças muitas vezes estranham e até não gostam, mas a gente vai ensinando para os pequenos que é importante pausar, que o corpo precisa de pausas. Então, é um momento onde ninguém tem que dormir, mas a professora oferece, às vezes, tapetinhos, às vezes não, direto no chão, as crianças adoram deitar no chão. Ou esse momento pode acontecer fora da sala, e aí as luzes são são apagadas, mas a gente tem muita luminosidade em todas as salas, porque a gente tem muitas janelas, então a sala fica ainda clara, mas um pouquinho menos do que o normal, e a gente bota uma musiquinha baixinha, às vezes um sonzinho de cachoeira, às vezes a professora pega uma peninha para ir passando nas crianças, às vezes propõe um momento de automassagem, ou às vezes propõe uma respiração. Então também acontecem momentos de meditação adaptados para a criança nessa hora, e a ideia é uma volta à calma, é um sentir o corpo, porque se deixar as crianças vão aceleradas, né, do começo até o final. Então a gente tem esse momento de repouso, a gente falei do parque, das atividades artísticas, da estimulação psicomotora, já teve a rodinha, a hora do respirar, do volta à calma, e a hora do jantar ou lanche, alimentações, a depender da faixa etária e do que a família contrata. E por último, a hora do conto. Então a gente tem um momento de imaginação, um momento de gostosura, né? Porque quem não gosta de ouvir histórias? E aí as professoras levam recursos variados para, contar histórias para as crianças. Então, do 0 aos 3 anos, esse momento é muito importante porque traz afeto, traz uma narrativa, né? Ensina para a criança sobre começo, meio e fim, e traz palavras diferentes para o vocabulário da criança. E dos 3 aos 6, especialmente, esse momento é muito importante porque traz lições, mensagens. A criança começa a ter a capacidade neurológica de se ver no personagem, que do 0 aos 3 anos eles não têm muito essa capacidade ainda. Então, quando a gente traz uma história de uma menina, cuida de um cachorrinho, a importância do cuidar, a criança vai aprendendo sobre valores, vai aprendendo sobre afeto, cuidado, ela pode se ver naquela menina. Ou a gente traz uma história de uma criança que está batendo nos colegas e isso deixa os colegas muito tristes. Às vezes uma criança que está batendo pode se identificar e encontrar novos caminhos a partir do caminho que aquele personagem traçou na história. Então o personagem começou a cuidar dos amigos. Então isso tudo é muito importante para que a criança vá aprendendo a ser, a conviver, a partir de mensagens que as histórias trazem. Então esse é um momento de gostosura e também de muito aprendizado. Então essa é a rotina que as crianças vão ter, e essa rotina vai ser muito parecida né, na sua estruturação, mas também muito diferente, porque cada vez vai ter um tema, cada dia vai ter uma proposta nova em cada momento da rotina, a depender do que a professora quiser propor para as crianças. Bom, então essa é a nossa rotina, e o nosso trabalho, então, não acontece nós não pensamos que o professor é um mestre que vai ensinar as crianças. O professor é um facilitador, o professor vai trocar conhecimentos, o professor vai ajudar a organizar o ambiente e a trazer uma estrutura para a salinha de aula. O professor vai ajudar as crianças a
passarem por desafios que eles ainda não aprenderam e também vai aprender com as crianças como lidar com esses desafios, porque cada criança é um universo novo, então não existe receita pronta, não existe ser humano que sabe tudo, independente da sua idade, e a gente sabe muito bem que a pureza das crianças, a espontaneidade das crianças, a verdade das crianças nos ensina muito. Então a sala de aula é um ambiente de troca de saberes, é um ambiente de experimentação, é um ambiente, é um organismo vivo que vai estar ali se modificando diariamente, porque nós não estamos iguais todos os dias. Bom, acho que trouxe um resumo bem bacana de como a gente pensa educação, como a gente estrutura a rotina, como nós trabalhamos. E para finalizar, nós estamos em constante treinamento da nossa equipe, porque nós precisamos estar sempre nos atualizando. Os desafios que nós passamos para entrar no mercado de trabalho não são os desafios que as nossas crianças passarão. Então a gente precisa ter uma visão lá na frente. Então nós estamos trabalhando muito com trabalho em grupo, esse aprender a conviver, porque hoje em dia o coworking está aí, ninguém trabalha mais sozinho, não tem mais a coisa de cada um na sua baia, né? Eu tenho os meus conhecimentos, mas eu junto com o do outro e a gente trabalha juntos. Então a gente quer ensinar essas crianças a funcionarem em grupo, a respeitarem o espaço do colega, e nós precisamos de cada vez mais de seres humanos que tenham as suas capacidades humanas mais desenvolvidas. Então, a gente está precisando da sensibilidade, do cuidar do outro. A gente precisa entender que somos células de um organismo vivo e que não adianta eu olhar só para mim. Se eu adoeço ou se eu permito que o outro adoeça, esse organismo vai sentir esse impacto. Porque um organismo vivo precisa que tudo esteja em harmonia. Um pedacinho adoecido de um organismo vivo pode contaminar todo o organismo. Então, enquanto nós não entendermos que nós precisamos cuidar dos outros, cuidar dos animais, cuidar da natureza, enquanto não entendermos isso, vamos viver, de certa forma, em guerra. E essa guerra, às vezes, começa eu comigo mesmo. Eu cuido do meu lado emocional, mas não cuido do físico. Eu cuido do meu físico, mas não cuido do meu emocional. E aí, de alguma forma, meu corpo adoece, de alguma forma, o meu organismo inteiro adoece. E isso impacta no todo. Então, nós trabalhamos com uma metodologia muito linda, que é a metodologia da Unipaz, que traz a ideia de que toda violência começa na fantasia da separatividade, numa fragmentação que acontece na mente. E aí eles trazem 3 pilares. A fragmentação do indivíduo, né? Eu me fragmento, como eu acabei de citar, e cuido só de uma parte de mim, por exemplo. Não cuido da minha alimentação, mas cuido do meu trabalho. Não cuido da minha saúde, enfim. O segundo pilar, eu e o outro, eu entender que eu não sou o outro, na verdade somos todos um só, né? Somos uma grande família que habita o planeta Terra. E o terceiro pilar, eu e a natureza. Então precisamos nos entender como um ser só, precisamos nos entender como um todo em relação ao outro e precisamos nos entender como sendo a natureza. A natureza não é uma árvore, um animal, nós somos a natureza. Então é isso que norteia também o trabalho da Escola Canarinho. Teria muitas outras coisas para trazer, mas acho que já para um começo, acho que já traz para vocês uma ideia bacana de como funcionamos. E é isso. Estamos à disposição para outras dúvidas, para outras questões. Vocês vão sentir um ambiente muito familiar aqui na Escola Canarinho, porque como somos uma família, isso passa para os funcionários, isso passa para vocês, famílias, e para as crianças. Como somos uma escola pequenininha, o nosso trabalho é muito artesanal, e vocês vão perceber que todo mundo vai conhecer os filhos de vocês da portaria até a sala de aula. E é nesse ambiente aconchegante e acolhedor que a gente deseja que vocês estabeleçam uma parceria conosco nesse educar. Isso é algo que nós primamos muito, a parceria, estaremos sempre juntos, sempre visando o bem-estar e o desenvolvimento das crianças. Obrigada pela atenção, espero que tenham gostado da nossa metodologia, do nosso Pensar a Educação, e espero que estejam conosco aí ao longo desse ano ou ao findar desse ano. Obrigada.